Fala, violonista! Seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui é a continuação do primeiro, ok? No primeiro vídeo, né, eu falei sobre a harmonia funcional e ela deu uma explicação mais robusta, mais cheia de detalhe. E eu vou mostrar a você na prática toda a explicação teórica do que eu dei no primeiro vídeo. Não é da primeira aula, né, é da semana passada. Quando você assistir, creio que você, melhor dizendo, né, deve ter assistido aí o primeiro vídeo. Tem o primeiro vídeo que eu já falo na semana passada, né? E tem mais um vídeo que eu dou com mais detalhe. Que esse aqui eu tô finalizando, mostrando a vocês na prática, né? O que eu coloquei no quadro nesta aula teórica. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui falando de autores que colocam a música, né, como função de tônica, o sexto grau como função de tônica, né? Então, a música está em Dó maior, um exemplo, né? Que a escala a música está construída em cima da escala de Dó maior. E o sexto grau de Dó maior é o Lá menor. Digamos que, não vou nem dizer digamos, né? Foi o que realmente o autor fez, né? Ele pegou o sexto grau e colocou como tônica. Por quê? Porque Dó, Lá menor e Mi menor podem assumir, a depender da melodia, o papel de tônica do primeiro grau. Mas é como eu falei, você tem que ver qual é o contexto da melodia, se dá realmente para fazer isso, né? Se o Lá menor assumir a função de tônica e o Mi menor, então a pessoa pode fazer a substituição. E é por isso que o autor fez, ó, aqui, ó. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Ó, o Dó trabalha com Lá menor e o Mi menor, por isso que eu fiz isso aqui. Então a tônica tá fazendo, o Lá menor tá fazendo o papel do Dó. Só que ele joga lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu. Preparação, né? Vou botar aqui, ó, pro Dó. Jesus. Repouso. Ó, começou aqui, terminou aqui. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória veio, ó. Jesus, Jesus. Ela vai terminar aqui. Uma outra música, né? Que o autor começa em, digamos aqui, ó, a mesma coisa. Começou no sexto grau, mas a tonalidade é Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sexto grau. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Função de tônica, ó. O Si menor, o sexto grau relativo de Ré maior assumiu já a função de tônica. Então, é permitido fazer isso, ok? Então, agora falando sobre o quarto grau, né? Aí sim, né, como eu tô falando, né, a substituição. De que forma também você pode justamente substituir o Dó pelo Lá menor? Já que o Dó, ele é um acorde, né? Eu tô rotulando o Dó porque eu, como tô falando, trabalhando na escala de Dó, mas coloque uma coisa na sua mente. O grau tônico, subdominante e dominante. Mesmo que eu vá falar aqui Dó, vou falar o Fá, eu faço falar o Sol. O técnico é tônica, dominante, subdominante. Está em qualquer escala. Como eu estou aqui falando da escala de Dó, por isso que eu estou usando sempre o Dó. Então aqui, a pessoa, né, o autor começou aqui. Então, quando é que a pessoa, você, eu, qualquer pessoa pode substituir o acorde de Dó
da tônica pelo grau relativo, porque o grau relativo ele faz a função de tônica do primeiro grau. O terceiro grau também, que é o Mi menor, faz a função de tônica. Mas quando é que eu posso fazer essa substituição na música? Se a música pedir para você fazer isso. Se ao finalizar, ela vai dar sensação de repouso, porque o primeiro grau é sensação de repouso. Se você substituir pelo sexto grau e der sensação de repouso, beleza, você faz. Mostrando na prática, né? Vamos ver. Ele está em você. Vou pegar já daqui dessa parte, né? Se move em você, até com gemir. Ah, está em dó, viu? Inexprimíveis. Daí você pode então perceber algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Finalizou no dó, né? Mas você tem um valor. Continua aqui mesmo, lá menor. Ó. Quer ver? Eu vou voltar aqui, mostrar outra música aqui. Fazendo a música vai fazer a função de o sexto grau, né? Vai fazer a função de tônica. Vou tirar em dó mesmo. Eu acho que dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, e o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair, ok? Então, ele terminou do quinto. Quem vai fazer a função do dó? O lá menor. O lá menor é o sexto grau. Ele pode fazer essa função de tônica. Pois é. Será que dá certo o Mi menor? Assumir o papel de tônica, no caso do dó? Não vai dar, quer ver? Imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Não deu certo, né? Tinha que voltar pro dó. Então, para você perceber que nem são em todos os casos que a música vai induzir, a melodia vai induzir para você fazer essa substituição. Dá para se substituir pelo lá menor, pelo sexto grau? Dá. Pois é. Mas o lá menor, ele está fazendo o papel da tônica, o papel de repouso, só que um repouso mais suave. Não dando ideia justamente daquela finalização de cadência perfeita. A cadência perfeita você terminaria no dó. Começou no dó, terminaria no dó. Mas dá também para você terminar aqui no lá menor, dá, porque ele está fazendo a função da tônica. E uma música que, então, digamos aqui, ó, se a música de Quero que Valorize, né? Vamos pegar da outra parte. Ele está em você, ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um... E se você ficar só nisso aqui? O Espírito Santo se move em você. O lá menor está sendo a função do dó. Quero que valorize. Porque eu comecei em dó. Mas aqui o lá menor aqui, nesse caso, está fazendo a função da tônica. E ficasse aqui. Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.
você tem um valor. Eu não parei para escrever, mas que termina no dó mesmo. Mas eu quero dizer assim, um exemplo, né? Se ficasse do lá para o sol, da tônica, né? Da substituição do sexto grau tônica para o sol. Esse é um tipo de cadência imperfeita, porque ele terminou numa dominante. Ia ficar só nisso, ó. E a dominante sempre pede a resolução. Então, se ele ficasse do lá menor, né? Do tônico substituto, né, que é o lá menor, pelo sol, isso aqui chama-se de uma cadência de meia cadência, porque ele não está terminando a música, ele está ainda um tom suspenso pedindo para você resolver. Eu espero que essa parte tenha ficado claro. Agora, falando da substituição da subdominante, que trabalha dentro da escala, né, com o segundo grau. Quem é o segundo grau de dó? Dó, ré, ré menor. Então, o segundo grau da escala, ele trabalha com o quarto grau. Então, eles são aliados, né? Então, são amiguinhos. Então, já que a subdominante é um acorde de preparação, quando é que você pode fazer essa substituição? Se o segundo grau, né, dó, ré, fizer o mesmo papel de subdominante, de preparação para o quinto grau. Porque, na real, eu falei, né, na aula passada que a subdominante, que é o quarto grau, ele pode evoluir para você terminar. Mas existe um termo técnico que nós utilizamos. Ele é um acorde de preparação, sim, para o quinto grau, que é a subdominante. Mas ele também pode preparar para uma finalização. Qual é o termo técnico que nós utilizamos para isso? Ele chama-se de uma cadência plagal. É o que nós utilizamos aí, a cadência do amém. Ó, quando vai ser amém. Né, no fá, mém no dó. Amém. Então, quando é que você pode fazer a substituição da subdominante? Né, já que a subdominante, que é o quarto grau, trabalha com o segundo grau da escala. Se o segundo grau da escala fizer a função do quarto, ou seja, preparar. Na prática, como é que fica isso aqui? Vamos pegar a própria música, né? De Raridade. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Quarto grau já é o bastante Deus reconhecer. Ó, a ré menor. Que eu poderia pegar esse ré menor e botar o fá. Imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Subdominante, preparando para o quinto. O seu valor. Agora eu vou substituir o fá pelo ré. Conhecer o seu valor. Então, esse segundo grau aqui, ele está fazendo o papel também de subdominante, né? O quarto grau. Então, ele pode assumir o papel do quarto grau, ele você pode substituir, porque ele está causando essa função, né? Ele está induzindo a melodia. Mas, digamos que o autor fez uma música que, mesmo que tenha lá, esteja no tom de dó, colocou o fá, o quarto grau, né? E a melodia não pedir, né, não induzir para você ir para o quinto grau, não adianta você fazer a substituição, porque a melodia não está pedindo para você fazer isso, você não está induzindo você, né, a utilizar o segundo grau como um acorde substituto ou como um acorde de preparação. Tem que perceber os sons, beleza? Espero que isso tenha ficado claro também. Agora, outra coisa é falar sobre cadência de engano. O que é a cadência de engano? Chamamos de cadência de engano a cadência deceptiva, né? Porque eu falei sobre a aula passada também que o Sol, né, ele é o quinto grau dominante e ele fica em suspenso, é como se fosse uma cadência de engano, mas não é, eu quero corrigir isso aí também. A cadência se eu saio do Lá menor, saio do Dó e fico só no Sol, Dó e Sol, é uma meia cadência, porque o Sol é um acorde de tensão que prepara para o primeiro. Então ele fica como uma meia cadência, mas na cadência do engano não, eu saio do Sol, do quinto grau e termino no sexto grau. Sempre grave isso, pode ser de qualquer escala. Se eu tiver no Ré, né, e eu jogar para o quinto grau, a cadência do engano vai me levar a terminar no sexto grau de Ré, que é o Si menor, né? Então, pegando aqui na prática, né,
Vou ver se dá para fazer isso aqui na prática. Eu acho que eu vou fazer com a própria música a realidade. Deixa eu ver se dá para fazer. Deixa eu ver aqui. Reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se Deus não vai desistir, levanta. Se o mundo te fizer cair. Olha aí. Embora eu fiz a substituição do dó pelo relativo, mas ele também soa como uma cadência de engano, porque ele saiu do 5º grau e foi para o 6º, ou seja, ele não finalizou. Sempre a cadência de engano vai levar você a pensar que você vai finalizar aquela música, mas aí ele vai jogar para um outro acorde, né? Pode ser que pode até jogar também para outro acorde, não sei, né, na música qual combinaria, né? Não treinei, mas a princípio ele faz isso, ele sai do 5º e vai para o 6º, né? E eu vou pegar aqui mais um exemplo em relação à cadência plagal, né? Que eles, como eu havia falado, que ele sai a subdominante, que ele é um 4º grau e ele vai para o 1º. Ele, embora eu disse que ele prepara para o 1º grau, sim. Por quê? A subdominante, ele tem essa questão da suavidade. Ele vai preparar de uma forma mais suave, né? Não é aquela bem intencionada, mas ele também prepara. E como é uma cadência plagal, não deixa também de ser uma preparação. Então, pegando uma música de Marisa Monte aqui, né? Eu não sei cantar, mas eu vou tentar aqui solfejar algumas coisas. Escala de Ré, Ré, Mi, Fá, Sol. O Sol, o acorde de Sol é o 4º grau da escala de Ré. Então eu fiz a cadência plagal. Saí do 4º para o 1º. Só que eu utilizei um acorde antes, que eu acho que realmente existe na música. Um Sol menor. Sol menor não faz parte da escala de Ré maior. Mas eu coloquei o Sol menor, ou tem mesmo na música Sol menor, que causa introspecção, um pouco de melancolia, de romantismo. Ó. É um acorde emprestado. Peguei emprestado de onde? Dos modos gregos. Ó. E finalizei no 1º grau. Saí do 4º, vim para um acorde emprestado, que é nos modos gregos, finalizei no Ré. Não deixou de ser uma cadência plagal. Agora, outra coisa que eu ouvi falando também é sobre o acorde do Si. O Sol, que é a dominante da escala de Dó. Eu falei que o Si diminuto, ele pode ser substituído pelo Sol. E eu disse também que ele é um acorde subdominante secundário, mas ele não é. Quero só fazer essa pequena correção. Ele não é um subdominante secundário, por quê? Porque ele está dentro da mesma escala. Mas como é que pode ser feita essa substituição, já que o Sol maior é um acorde de tensão e o Si diminuto também é um acorde de tensão? Pode-se trabalhar mais no sentido de fazer um empréstimo? Não, um acorde de passagem, como esse aqui mesmo que eu vou fazer, a mesma música, a realidade, né? Esse.
Então, eu saí do Sol sustenido, diminuto, vim para o Lá menor. Sempre um acorde de passagem, ele vai induzir para você em um grau menor. E eu saí daqui, né, do Sol sustenido diminuto para o Lá menor, sexto grau de Dó. Então, ele sempre vai induzir para isso, ok? E outra coisa que eu falei é que o sétimo grau, né, ele não é aqui dentro da escala de Dó, ele não é um secundário, um diminuto secundário, porque, ou melhor dizendo, uma sétima, né? Melhor dizendo assim, uma sétima, né, secundária, ou é isso mesmo, uma sétima secundária. Por quê? Por que que ele não é uma dominante secundária? Porque ele faz parte da mesma escala. Mas o que é essa dominante secundária? É quando você introduz na música, né, um acorde dominante de um outro campo harmônico. E ele vai pedir uma resolução, porque sempre uma dominante, ele sempre vai pedir uma resolução. Por isso que na escala de Dó, saindo do Sol, ele vai pedir para você resolver no Dó. E normalmente essa dominante, né, um secundário, ele sempre, a maior, quase sempre, né, ele vai pedir para ir para uma dominante sempre menor. Vou mostrar na prática, né? Nós esquecemos aqui de Massal, né? Maria Massal. Armadilha preparada pra você. Logicamente eu estou aqui dentro da escala de Dó. Pegando Lá menor, Ré menor. E eu vou pegar agora uma secundária, né? Uma dominante secundária, que é o Mi maior, com a sétima, ou o Mi 7, né? O Mi 7, ele não faz parte da escala de Dó. Mas como ele é um acorde secundário, ele está preparando para eu ir para o acorde tônico, né? Falando de substituição de Dó, que é o Lá menor. O Ré menor, o Lá 7, ele também não faz parte da escala de Dó maior, mas eu estou utilizando ele aqui como uma dominante secundária e ele vai me induzir, ó, para o acorde de preparação, que é o Ré menor, que é como se tivesse substituído pelo Fá, ó. E aí ele vai me preparar, ó, ou vai me preparar, vamos mostrar na prática para onde ele vai me preparar? Armadilha preparada pra você, é uma guerra espiritual que você não vê, inimigo copiando, preparando, ó, para um grau menor. Não me afastar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui para guerrear. Ou seja, ele preparou para um grau dominante. E aí finalizei no próprio Lá menor. Ou seja, todas as vezes que você vê um acorde com a sétima, que não faz parte daquela escala, né, não faz parte daquele campo harmônico daquela escala que você tirou a música, significa que aquele acorde com sétima é um acorde dominante secundário. Você pegou emprestado, você tirou de um outro campo harmônico e jogou lá. Ou a pessoa que fez a música, né? Criou a melodia. Bom, eu acho que basicamente é isso aí, né? Falando por exemplo, essa música aqui mesmo, tem autores que já pegam o grau, né, tônico e substitui pela relativa. Tá vendo? Assumiu a função da tônica, ok? O vídeo ficou longo porque faz necessário deixar isso bem amarradinho, bem explicadinho para você, ok? Meu
ver outra música aqui, se dá pra fazer a substituição, né? Ok. Eu tô com uma música aqui em mente, mas não, deixa quieto. Senão esse vídeo aqui vai prolongar mais ainda. Mas assim, eu espero que você pegue toda essa explicação. Se houver dúvida, deixa nos comentários e a partir do momento que as dúvidas forem surgindo, eu vou fazendo vídeos explicando, ok? Então espero que você tenha gostado, né, dessa aula. Deixa aí o joinha e até a próxima.